maravilhosa de verde. Boa noite, Oi, pessoal. Rose, boa noite, seja bem-vinda, meu Rodrigo, amor. boa noite, Rebeca. Boa noite, Muito Rose obrigada. Novaes. Boa noite, Tudo bem, Rodrigo. Estava Rose? na outra live, aí caiu, mas agora acho que Foi. estabilizou, né? Caiu, levanta, né? É, Com exatamente. certeza. Caiu, sacode a poeira e levanta. Como é que tá Não pode você, Rose? desistir. Tô bem. Obrigada por perguntar. Vai lá, Leca. Então, gente, a gente tem um ritualzinho, né? Rose já conhece, da mensagem do dia antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa live, e eu queria compartilhar com vocês a mensagem do dia 26 de maio, né? Compartilhar aqui com vocês a mensagem. Fica à A vontade, vida é Leca. ativa. A vida é ativa. Dentro de você há um chamado que vem das suas capacidades, tendências e espiritualidade. Quando você atende pelas muitas formas de evolução a seu dispor, aparece-lhe grande prazer. Mas se dá valor ao que é de natureza irrelevante ou fútil, o chamado não é atendido e ele fica a bater, como alguém que está à porta, esperando que seja aberta. Enquanto a porta não se abre, as batidas continuam. Então, dê atenção ao chamado interno e desenvolva-se. Quem desenvolve a si mesmo cumpre a mais bela das obrigações. Uau. Então, essa é a nossa mensagem do dia, né? A mensagem forte. A gente tem vivido aí muitos desafios, mas é como o Rodrigo disse, né? Cai, mas levanta. Então, a gente não pode desistir, a gente precisa continuar, né, Rodrigo? E Com quando a certeza. gente entende que isso é missão, a gente acaba se fortalecendo mais, porque a gente precisa também estar forte para também fortalecer os outros que estão próximos, né? E eu acho que quando a gente se faz fortaleza, a gente consegue fazer esse papel. Então, vamos continuar aqui juntos, né? Nessa conexão, falando de um projeto belíssimo, que traz aí a Rose Novaes como nossa embaixadora. Tem muito para contribuir. Sim. E vamos começar, né, Rodrigo? Rose sorria, me parece que você tá meio tensa. Eu estava esperando o Leca terminar de falar, porque eu tô incomodada aqui com a altura dessa câmera. Espera ainda, deixa eu baixar um pouquinho. Se ajeita Então, aí. ajuste aí. Enquanto a Rose se ajeita... Já melhorou, gente, né? eu vou fazer o combinado Tá aqui. ótimo. Vou fazer o combinado com vocês que estão aqui na live. Eu desativei os comentários para que você possa ver tanto a Leca quanto a Rose tem, como vocês estão vendo aqui agora. Mas não significa dizer que você não pode participar da live. Você pode, inclusive, a gente quer que você participe. Então você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida aqui na interrogaçãozinha que eu estou de olho. E aqui durante o nosso bate-papo eu vou estar lendo. O bate-papo hoje é falando sobre essa bandeira, sobre a mulher do agro. E a gente está trazendo novamente, que a Vale Editora já lançou esse projeto aqui, Mulher, a Força do Agro, onde a gente teve histórias de mulheres de várias partes do país que relataram como é os desafios que elas precisaram enfrentar, como é a rotina da mulher do agro, como é ser uma mulher do agro. Só que nesse segundo volume a gente vem trazendo uma discussão mais profunda, mais robusta. E aí a Rose Novaes tem inteira contribuição nisso, que a gente bateu um papo, e ela trouxe algumas provocações, algumas situações que vão nos ajudar nessa discussão. Então, se você que está aqui na live conhece alguma outra mulher do agro, que atua no segmento do agro, manda essa live para ela, porque o bate-papo aqui de hoje vai ser enriquecedor. Tá bom? Tudo ok agora, meninas? Vamos nessa? Sim. Vamos lá. Tudo ok. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, Rose, porque aqui também tem algumas pessoas que não te conhecem, né? Não sabem como foi toda a sua chegada para que hoje você seja a embaixadora do projeto. Então, eu gostaria que você apresentasse essa
outra Rose Novaes para as pessoas que estão aqui com a gente. Perfeito, Rodrigo. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. E aí, é realmente como você falou, né? Como é que eu vim parar aqui? Então, para quem está entrando na live hoje, que ainda não me conhece, meu nome é Rose Novaes, eu sou engenheira agrônoma, formada aqui na UNEB, em Juazeiro da Bahia. E minha história com a Vale, ela começou através do livro Mulheres de Sucesso do Vale de São Francisco. E minha história acaba aqui. Aê! É o trem, esse daqui, viu? todo mundo tem expectativa para chegar. E aí eu tive a oportunidade de falar um pouco mais a respeito da minha história no livro, né? Todo mundo já está aí na expectativa para poder receber. E tudo se confunde, né, com a questão do agro hoje, ele se confunde com quem eu sou desde criança. Então, dentro da live, eu tive a honra de ser convidada aí para ser embaixadora desse projeto Mulher à Força do Agro. Me sinto muito, muito, muito agradecida por isso, né? Eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, tendo em vista a importância dessa bandeira, né, de falar sobre a mulher dentro desse segmento, né, dentro do agronegócio. E eu espero que hoje seja um dia muito proveitoso, né, para que a gente possa conversar bastante. Eu também acredito muito nisso. E aqui o pessoal já está mandando perguntas. Já já eu vou estar abrindo aqui a caixinha de perguntas, repassando as perguntas para a Rose. Obrigado, vocês podem continuar enviando. Mas, Rose, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a nossa discussão com a pergunta da Aline. A Aline, ela traz uma pergunta assim, bastante interessante e está muito dentro do contexto que a gente vai trazer aqui hoje. E dentro também da temática do projeto. Você considera que a participação das mulheres do agro tem aumentado? Sim, Aline, Rodrigo, Leca, todos que estão assistindo, eu considero sim, e sinto com muito orgulho isso, porque quando eu entrei na faculdade, eu ainda, isso foi há 10 anos atrás, já há 11 anos praticamente, e quando eu entrei, já existia uma boa quantidade de mulheres, só que isso ainda não era tanto como hoje, né? E cada vez mais eu vejo que isso cresce. Eu estava até analisando um dado que me deixou muito feliz. É um levantamento do Ministério da Agricultura, né, e Pecuária e Abastecimento. Então, eles demonstram que hoje no Brasil nós temos mais de 5 milhões de mulheres envolvidas dentro do agronegócio, direto ou indiretamente. Isso, então assim, é um número expressivo, né? Hoje esse número ele representa 30% do todo o globo, né, em relação à participação das mulheres. Então ainda tem bastante espaço para crescer, né? Tem Mas um eu oceano vejo azul, né? cada vez mais. Um oceano Oi? verde. Exatamente. Então, cada vez mais eu vejo que as mulheres ela têm buscado entender um pouco como que é a área, porque ainda existia muito paradigma de que era uma área muito braçal, né, que precisava ter uma força para poder trabalhar, essa força humana mesmo, né? E aos poucos também, como a agricultura ela vem se desenvolvendo bastante, isso tem quebrado, né, esse paradigma que existe. Então, acaba que contribui para que as mulheres cada vez mais se interessem por estar participando. E o legal... Vocês estão escutando um eco aí? Eu estou ouvindo. Tá, não bem tá? distante o eco. Eu acho que você tá com fone, Rose? Não, tá sem fone. Não, é meu esposo que está no outro ambiente. Se puder baixar um pouquinho. Ô, Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta a Rose. Vai lá, Leca. Fica à vontade. Rose, quando a gente lançou a primeira edição, a gente recebeu alguns feedbacks assim, um pouco negativo em relação ao livro, né? E a gente estava meio que... como é que eu posso dizer, Rodrigo? Que a gente estava minimizando a mulher, Sim, né? que a gente Em estava vez de estar tornando a mulher vítima. Vocês estão colocando a mulher como vítima. Vitimizando a mulher. Que esse projeto, né, com esse nome, Mulher à Força do Agro, a gente estava
de certa forma, vitimizando a mulher, tornando a mulher um ponto frágil ali dentro do universo do agro. Você concorda com isso, Rose? Não, de forma alguma. É porque, assim, o que é que acontece, né? Toda a bandeira, quando é levantada, sempre que você aponta uma minoria, você trabalha com uma linha muito tênue, né, de interpretação. Então, eu acredito que isso pode ter levado a essa interpretação em função disso, porque, querendo ou não, eu hoje posso falar até como embaixadora do livro, né? Cheguei a encher a boca para falar, mas assim, é uma responsabilidade muito que você grande. merece. Obrigada. É uma responsabilidade muito grande falar sobre isso, porque tudo que nós buscamos é equidade, né? É a valorização, o respeito, para que a gente possa trabalhar com segurança, com autoconfiança, né? Então, assim, isso acaba que em algumas situações pode levar a pessoa a ter um certo preconceito, né? E às vezes até nós mesmos, como mulheres, podemos também tá assim, arriscado a ter esse tipo de pensamento, né? Mas é sempre uma coisa também que eu acho assim, é mais uma coisa, na verdade, que nós, como mulheres, temos que administrar em termos de comportamento, né? Porque desde que o mundo é mundo, né? Existe, historicamente, a mulher, ela precisa sempre ter algumas outras preocupações com relação à postura, profissional, pessoal, como mulher, e aí também dentro do agro isso não é diferente, né? Precisa que a gente não quer fazer isso até para não ser algo que venha realmente a nos reduzir, né? De que a pessoa está ali porque é mulher. Jamais. Se alguém até para quem, se tiver algum homem assistindo, né? Às vezes a gente peca assim de imaginar e falar: ah, fulano é mulher, nossa, ela é ótima para esse cargo porque ela é mulher. Não, não é isso. Não é porque é mulher, mas porque tem capacidade, tem habilidade para tal, para poder exatamente executar essa função. Exatamente. E assim, a gente tem muito isso, né, Rodrigo? Desculpa, Rodrigo. Aqui, desde o ano passado eu percebo isso. Desde quando eu entrei como parceira, né, na Vale, que o ano passado ainda não era Vale, né? Mas eu percebo muito esse fortalecimento, esse empoderamento para o universo feminino. Eles sempre priorizaram isso. E eu acho que isso faz todo sentido, porque, como você disse, nós ainda, em muitos lugares, somos a minoria, né? Apesar da gente ser a maioria em população, né? Tem mais mulher que homem, mas graças a Deus. ainda existe muito esse estigma, né? Para o universo feminino. Então, assim, o que eu também me fez realmente aceitar a proposta de aceitar a função, né, de executiva editorial na Vale foi por perceber essa bandeira, né, que a editora carrega. Ela direciona muito para a força da mulher, para o que a mulher tem de melhor. E isso acaba enaltecendo a nossa imagem e faz todo sentido com a minha vida, com o que eu faço, com o que eu compartilho. Então, quando me chegou esse feedback, eu fiquei realmente assim, sem entender, porque se é um projeto que está ali para trazer destaque para a mulher, como é que a gente está vitimizando as profissionais do agro? Não deu para entender muito bem, entendeu, Rose? Mas agora, com a sua fala, a gente visualiza isso. E o pior de tudo é que esse feedback chegou de uma mulher que trabalha no agro. Então, isso me deixou um pouco assim, realmente sem entender, né, a situação. Mas tudo bem, acredito que ela já tenha mudado essa ideia também. Complementando as falas de vocês, meninas, e agora tem a fala de duas mulheres, como editora, né, e pensador desse projeto, o objetivo do projeto é único, é dar destaque à mulher, tá?
e trazer essa discussão que, historicamente, como a Rose muito bem colocou aqui, historicamente, o universo do agro era dominado pelo masculino. O objetivo da editora não é fomentar a guerra dos sexos, nem dizer que a mulher é melhor que o homem ou que o homem é melhor que a mulher. Não, não é nada disso. O objetivo do projeto ele é direto, é enaltecer essa bandeira do agro, porque da mulher dentro do agro. Porque a gente sabe que cada vez mais as mulheres têm conquistado os espaços. A prova aqui é o que Rose disse, a evolução desde quando ela estava na faculdade até hoje atuando como profissional. Essa é uma bandeira que tem se fortalecido muito. Então, por que não dar o destaque a essas mulheres que cada vez mais têm contribuído com o agro, que cada vez mais têm contribuído para que os recordes de produção eles sejam quebrados ano após ano. Se a gente analisar aí os relatórios da produtividade, nos últimos 8 anos é todo ano a produção quebrando os recordes, um ano superando o outro. E será que não tem mulher que participa dentro dessa cadeia produtiva? Será que as mulheres que cada vez mais estão assumindo cargos de gestão, estão assumindo cargos de liderança, têm executado o seu trabalho, têm mostrado a sua competência, será que elas não têm participação disso? E nós, enquanto editora, estamos numa região onde o agro representa 70% da economia local. A gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Nós estamos na região da fruticultura irrigada, que é aqui, Petrolina, no Vale do São Francisco. Quantas mulheres trabalham diariamente dentro dessa cadeia, como consultoras, como certificadoras, como produtoras, dentro dessa cadeia produtiva? Como a gente vai deixar essa bandeira, sumir? Então, caso alguém que está assistindo essa live aqui tenha dúvidas do que é o objetivo do projeto, o objetivo do projeto é único. É realmente dar esse espaço, dar essa voz para as mulheres do agro. E é o que a editora sempre faz. Se você analisar todos os projetos que a editora tem, a gente sempre busca levantar bandeiras, sempre dar voz àquelas pessoas que têm a contribuição dentro da sociedade. Rose, uma pergunta aqui para você. Esse processo que você passou como mulher do agro, desde a faculdade até a sua atuação hoje, com certeza teve muitos desafios aí. Você, enquanto mulher, você já sofreu algum tipo de situação que você foi impedida de fazer parte de um processo ou de entrar em determinada área pelo fato de ser mulher? Você já viveu alguma situação nesse sentido? Eu estou te fazendo essa pergunta porque nesse livro aqui algumas mulheres relatam essa situação, que é meio que inacreditável, né? Em pleno século XXI a gente tem que estar ouvindo esse determinado tipo de coisa, mas a gente sabe que, infelizmente, isso ainda acontece. E se isso já aconteceu com você? E só mais uma pergunta. Como que você pensa a respeito disso? Perfeito, Rodrigo. Com relação a toda a minha trajetória, desde quando eu me formei até aqui, diretamente eu não sofri algo desse sentido, né? Que você falou, de tipo assim, por ser mulher, alguma porta foi fechada. Mas eu já presenciei algumas situações de algumas vagas, né? Ter na sua descrição que era uma vaga voltada para sexo masculino. E então, naquele momento ali, outra pessoa, alguma mulher que tivesse interesse em participar, já entendia que aquilo dali já não fazia parte para... Exatamente. E quando você olha para essas vagas, não deixa claro qual que é o parâmetro que faz com que a mulher não possa estar escalada para essa vaga, né? Então, assim, o que eu acho ruim, né, a minha opinião é que isso faz com que até desestimule algumas mulheres, né? Nós temos esse contraste, assim, eu tenho a oportunidade de conhecer mulheres brilhantes, e aí quando eu falo em brilhantismo,
não é alguém que eu conheço diretamente, mas é alguém que eu admiro muito, que é a ministra do agronegócio, né, que é a Tereza Cristina, exatamente. Então, assim, hoje nós temos uma grande líder, que é mulher, né, engenheira agrônoma também, então isso daí é uma pessoa que a gente tem como admiração. Então, assim, tem várias histórias de sucesso, assim como a delas, de mulheres que administram grandes fazendas, mulheres que estão lidando diretamente na gestão de várias pessoas, ao mesmo tempo que numa situação como essa, eu vejo que tem outras pessoas que por uma oportunidade que é negada dessa forma, acaba se desmotivando. Exatamente. E assim, isso é muito triste, né? Porque a pessoa acaba não tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho em função da forma como a vaga foi escalada. Então, isso é triste por causa disso, porque acaba que tem algumas mulheres que saem da área. Sim. Só que eu, nesse momento, assim, eu vejo que isso é uma minoria, porque hoje isso tem melhorado, que é exatamente o que eu falei na primeira pergunta, né? Então, eu vejo que as coisas caminham juntas. Existe uma maior procura da mulher a trabalhar no agro, a estar presente no mercado, então isso naturalmente favorece para que essas mulheres elas possam estar nesse lugar, né? Então isso daí faz com que as mulheres não estejam assim, como é que eu posso falar? Limitadas. Naturalmente, isso, assim, naturalmente, as mulheres estão ocupando esses espaços. Então, hoje, essa quantidade de mulheres que não estão dentro do mercado é muito pouco, né? Então, isso acaba favorecendo também para que outras mulheres possam fazer parte do curso, entrar na área, não só de engenharia agronômica, mas também de todos os outros setores, zootecnia, tudo que está ligado ao agronegócio, né? E uma coisa que é legal também, Rose, associando a isso que você falou, a gente observa que o agro ele tem cada vez mais se modernizando. Então, a tecnologia, não só na parte de produção, na parte genética, né, a biotecnologia, mas também nas próprias máquinas que o próprio agro exige, de colheita, tudo isso tem se modernizado e tem aberto novas frentes para que as mulheres também possam estar atuando. Nesse cenário de pandemia que nós estamos vivenciando ainda, como é que você tem trabalhado enquanto mulher do agro? Né? Como é que tem sido essa adaptação a essas tecnologias? Você precisou se adaptar? Como é que está sendo esse momento histórico para as mulheres e para você que está atuante dentro do agro? Bom, tem sido um momento de muita flexibilidade, né? Eu acredito que é um momento de adaptação para todos. Nesse momento, eu estou há 1 ano e 2 meses trabalhando em home office. Então, assim, para quem tem uma rotina de trabalhar no campo, visitando produtores, né? Tendo aquele contato com a área, sentindo como é que está o desenvolvimento da planta, para poder fazer uma recomendação, para poder trocar uma ideia com o produtor, sobre a área ou sobre o mercado, então isso traz muita falta, né? Existe um ponto positivo, assim, dentro da empresa que eu tô, né, que é a Yara, que é uma empresa que se preocupa muito com a segurança e você tem essa parte dessa tranquilidade com relação ao vírus, né, por estar em casa, por estar podendo trabalhar internamente, mas ao mesmo tempo existe esse desafio dessa distância. Então, dentro desse período, foi um período de grande adaptação. Tudo se tornou remoto, então, reunião com aquele cliente, aquele produtor, aquele dono de canal, que era feito assim, olho no olho, tinha essa oportunidade de depois sair para espairecer um pouco, né, conversar, ter aquele momento assim, mais agradável em relação ao dia a dia do trabalho, isso se reduziu muito. Ele ficou muito focado no trabalho rotineiro, né? Aquele dia a dia em relação a estar focado muito no digital.
E aí isso fez com que surgissem inúmeras formas de aprendizado, né? Tanto da parte de melhorar essa comunicação aqui, fazendo treinamentos online, né? Porque às vezes tem muitos treinamentos que na prática é onde faz a diferença, né? Aquela coisa de aprender fazendo. E você ter que explicar isso de forma remota é um desafio muito grande, né? Mas que vai trazendo esses aprendizados de estar fazendo questionários digitais, perguntas online, né? Tudo acabou caminhando para essa parte do digital, assim como algumas outras áreas. E aí, um ponto que eu vejo que foi extremamente relevante no nosso setor, é que foi um setor que não parou um dia. Né? O agro, ele, pelo contrário, ele acabou crescendo mais ainda, né? Porque surgiu todo esse boom, assim, o agro já era considerado importante, porém hoje eu tenho certeza que uma criança consegue entender o quanto que o agro é essencial, porque tanto pela essa necessidade de se consumir alimentos, né? Todo mundo precisa comer. Existe também nenhum baque até então. Não exatamente. Pelo contrário, né? Pelo contrário, tem gente que fala que em casa acaba comendo muito mais, né? E porque não tem essa rotina de estar saindo, então o consumo de alimento até dentro de casa você está incluso nessa. O consumo. Como vocês fizeram para substituir essa necessidade da visita presencial? Como é que tem sido esse desafio, né, para substituir aí essa lacuna, para suprir essa lacuna? Leca, de tudo um pouco. Para você ter uma ideia, até dia de campo virtual hoje nós estamos fazendo. Então, aqueles eventos. Estou tentando visualizar aqui. Transmitindo online. Tecnologia. Porque assim, algo muito bom é você poder ver o resultado, né? Então, dentro da nossa prática e rotina de trabalho, nós temos essa ferramenta que é montar uma área para que depois, né, próximo da colheita, dependendo do posicionamento daquele produto, você leva produtores interessados em conhecer aquela tecnologia, você leva até aquele ambiente. E aí, com essa restrição, como que isso é feito? Monta-se toda a estrutura, grava-se vídeos, e aí o infinito e além, né? Tem pessoas que conseguem fazer de uma forma que possa ser como se fosse algo real, né? Sim, aquele óculos. Hoje, né, então, aí já se abrem mais vagas de emprego, né? Porque vocês precisam de empresas especializadas para fazer essa transmissão, para fazer esses vídeos. Então, o agro ainda contribui nessa vertente de estar gerando ainda renda e ocupação para outras pessoas, né? Porque, assim, nem todo mundo está preparado para lidar com essa questão da transmissão. Então, assim, em alguns casos, acredito que vocês precisam realmente de uma empresa, de uma produtora especializada que faça esse tipo de transmissão, né? Porque tem que ter qualidade na imagem. E para ter qualidade na imagem, é preciso ter equipamento de ponta. Então, assim, ninguém estava preparado para isso. Isso é uma coisa nova ainda, né? Então, teve muita coisa ruim que a pandemia trouxe, mas a gente tem que também entender que coisas boas também vieram e muito aprendizado, né, nesse período. Sim, com certeza, Leca. Foi interessante a sua contribuição, porque, de fato, além da vasta cadeia que existe dentro do agronegócio, existem outros setores que têm influência direta. Então, essa questão do digital, né? Essa parte da tecnologia, importantíssima, com certeza, isso progrediu bastante agora nesse período de pandemia, porque precisa dessas ferramentas, né? De ferramentas que são mais modernas e tudo. Então, além disso, outro setor que você me fez lembrar agora, o setor de gráfica, por exemplo, né, para estar montando a estrutura, banners, todas essas estruturas também acabam sendo beneficiadas
pelos eventos, né? Por toda o trabalho que o agro está envolvido. Tem a pergunta da Caroline Maia aqui. Rose, como você se sente sendo uma referência para tantas outras mulheres? Não, primeiro eu fico orgulhosa em ouvir uma pergunta dessa pela Carol Maia, né? Uma pessoa que me inspira tanto. Um beijo, Carol, que bom que você está aqui assistindo. Olha, Tremeu na base agora, Rose? ah, Tremeu na base agora? eu confesso assim que eu fico lisonjeada em ter essa pergunta e esse sentimento de uma referência, né? Porque é uma responsabilidade tão grande e ao mesmo tempo eu fico muito feliz, né? Porque eu sei que é um desafio enorme para nós como mulheres do agro e ser referência para alguém, isso me deixa mais feliz ainda, né? Então, eu até, dentro de tudo, assim, que a gente já vem conversando, eu vejo que até para quem ainda não decidiu qual é a carreira que vai seguir, sabe? Se ainda tem dúvida, eu espero que esse nosso bate-papo, esse nosso encontro aqui possa servir para que eles vejam o quanto que é relevante trabalhar na área agrícola e principalmente com tudo isso que a gente já falou, né? Um setor latente que o tempo todo está em crescimento e isso Crescimento significa não mais tem comparação. Como oportunidades. você falou, liga o Oceano Verde, né? Não é o Oceano É o Azul, não. Oceano Verde. E é Carol importante. Maia já está com a gente, Rose, no livro, né? Você está falando aí que ela é uma Foi, eu referência para você, indiquei. então precisamos contar com essa força aí no nosso projeto. Dona Sim. Carol, estamos aguardando Eu você estou aguardando para um ela no bate-papo, para a gente projeto. apresentar o projeto, né? Se Rose ainda não apresentou, a gente vai ter um grande prazer em apresentar, né, Rodrigo, para Carol? Sim, com certeza. E pelo que Rose disse aqui, é uma mulher do agro. É sim. Carol, seja bem-vinda. Vamos conversar a respeito. Carol. Não, eu não vou dar spoiler muito da sua vida, não, viu, Carol? Mas ela é daquelas popeiras que dá vacina em vaca, que dirige trator. Eu fico besta. Aí. A mulher do agro raiz. Maravilhoso. Vamos Verdade. lá. Tem a pergunta aqui da Jéssica Meira. Obrigado, Jéssica, pela sua participação. As mulheres no agro precisam ser sempre melhores para obter respeito nesse meio? Você concorda com isso? Olha, eu concordo, pensando em quê? Né? Dentro do que a gente já comentou, desse conceito histórico. É aquela coisa, o homem por si só, hoje a gente ainda tem aquela visão de que ele está apto para determinar essa função. Só que a mulher sempre tem aquele pensamento assim, aquele pé atrás de dizer, será? Então, eu como mulher do agro, eu posso afirmar que eu sinto isso, eu acredito que Jéssica também, que é uma mulher do agro, assim como as outras que estão aqui, que em alguns momentos você sim precisa provar que você é capaz, né? Que você precisa, que você exatamente, né? Para mostrar que você tem conhecimento, que você tem capacidade para executar aquilo, né? E aí eu vejo que qual é o caminho? O caminho é esse que a gente tá trilhando, né? É de aumentar cada vez mais a quantidade de mulheres, porque quanto mais mulheres estiverem no mercado, estiverem nessas posições, mais isso tende a se naturalizar. Eu vejo por essa vertente, né? E uma coisa assim, que até falo sobre o livro, que eu vejo que é extremamente relevante, é que dentro dessas 5 milhões, são mais de 5 milhões de mulheres que estão ligadas ao agro, né? Onde elas estão? Essas mulheres, elas precisam ter voz, elas precisam ter a oportunidade de... Opa, apareceu um... Estão me Eu tô vendo? aqui. Oi.
Leca, tá aparecendo uma bolinha aqui. Acho que é. Tá, então eu vou continuar. Então, assim, Voltou. eu vejo que essa oportunidade que o livro traz de nos dar voz, né, para poder uma fortalecer a outra. Você comentou que no livro anterior teve relatos de pessoas que tiveram portas fechadas por serem mulheres, e aí isso tudo, né, quando a gente começa a ouvir isso, a ter esses depoimentos, é a oportunidade que a gente tem de aprender e até também, né, de poder se impor mesmo, né, dentro de uma forma que seja eficiente, né, que a gente possa se impor para que a gente tenha o nosso espaço e seja respeitado. Sim, sim. Nesse primeiro Mulher, a Força do Agro, tem um depoimento de uma das mulheres que eu gostaria de ler aqui um dos depoimentos que estão nesse livro. Vocês me dão permissão? Claro. Vou ler aqui uma das mulheres. Ó. Víamos um mercado de trabalho com oportunidades para todas nós, sem distinção de gênero, onde as vagas eram preenchidas apenas pela qualificação. No meu caso, a realidade começou a bater na cara quando cheguei no último período e algumas empresas foram na faculdade realizar seleção de estágio para trabalhar no campo. E nenhuma das empresas chamou as mulheres que faziam parte da nossa turma. Uma delas selecionou 6 rapazes e para mim diziam: não temos alojamento feminino. Esse é um dos relatos que fazem parte da primeira Mulher, a Força do Agro. Por que eu li esse depoimento aqui para quem está aqui na live aqui agora? É que, para que se perceba a necessidade da união entre as mulheres do agro, a fim de ir com mais força para esse enfrentamento. Já há uma flexibilização do mercado em absorver essas mulheres pela necessidade, porque ano após ano batendo recorde, crescendo e crescendo, isso significa dizer oportunidades. Precisa de mais pessoas para trabalhar nesse local, precisam de pessoas cada vez mais qualificadas para atuar nesses determinados setores. Então, existe a oportunidade. Mas a andorinha sozinha não faz verão. Há necessidade de que tenha essa união entre as mulheres do agro, porque unidos é mais fácil de que essa voz seja ouvida. O grito ele vai ser muito mais forte. O respeito, a mudança de paradigma, que a gente já tem algumas empresas que já têm uma política voltada para as mulheres do agro. Rosa até comentou isso comigo em relação ao Mulheres de Sucesso, que a empresa que ela trabalha já tem um olhar diferenciado com relação a isso. Então, para que isso não se perca e seja cada vez mais fortalecidos, quem são as melhores pessoas para falar sobre isso? Sou eu? É a Leca? Ou é a Rose? Ou é a Jéssica? Ou é a Carol? Ou é a Eteilba, a Camila? As mulheres que estão no dia a dia, que conhecem essa realidade. Quem passa mais congruência e mais verdade em relatar essas histórias? Então, esse também é o objetivo do projeto. É valorizar a mulher que tem feito essa contribuição, que tem se reinventado, que tem usado a tecnologia, que tem estudado cada vez mais, para que se chegue a um ponto, como a Jéssica trouxe aqui a atenção, de que não precisa travar, porque vai ser normal. Como em outras áreas já é normal ter mulheres. No agro ainda tem essa coisa, porque ainda não está tão estabelecido. Então, é a oportunidade também, você que está assistindo aqui essa live ao vivo, ou que vai assistir a versão gravada, é a oportunidade de que você, como mulher, diga que você merece esse respeito, que você tem condições de fazer, você relatar também os desafios que você enfrentou, para incentivar que outras meninas, que foi um dos depoimentos que a gente tem aqui, a gente tem professor e aluna aqui nesse livro, da menina dizer assim, olha,
eu estou hoje mulher do agro porque eu me inspirei em você. Então, muitas meninas querem fazer agronomia, querem ir para a área, mas ficam com aquela visão distorcida ainda, de que é uma área muito masculina e tal, e não tem mulher, enfim. Então, quem são as melhores pessoas para servir de inspiração para essa geração? É quem já está dentro do mercado. Então, você, mulher do agro, que está vendo essa live aqui, você tem o poder de fortalecer ainda mais essa cadeia. E quem é que ganha com tudo isso? Não é a editora. É a logística, é o ecossistema do agro. Porque cada vez mais isso vai crescer. E aí, minha embaixadora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque quando fala do agro, parece que fica muito restrito ao agronegócio, à agricultura. Na sua visão, como mulher do agro, o que é que você entende como agro? É só essa parte da produção, de fato, ou existem outras áreas que podem também compor esse ecossistema? Existe, com certeza, e eu tenho até pessoas do meu meio de amizades para poder falar. Eu tenho uma amiga que é doutora em Química e hoje trabalha na área do agro. Eu tenho uma amiga que é formada em Relações Internacionais e trabalha há mais de 5 anos em área do agro, porque com toda essa nossa característica aqui do setor, que é focado em exportação, então não tem vaga de trabalho apenas para quem está diretamente, mas também essas pessoas que estão diretamente dentro do negócio, como esse, né? Porque é necessário que tenha uma pessoa, principalmente que trabalha com cooperativa, fazendas mesmo, que tem essa relação direta com exportação, para poder fazer negociação, todo esse trâmite com os compradores de fora, né? Então, às vezes, alguém que conhece, alguém que não esteja por dentro do assunto, fica admirado, né? Mas é uma gama enorme. Você não sabia. Outro dia que tem, por exemplo, o direito do agro, que é uma área específica do agro. Como assim direito do agro? Eu fui ler, é algo muito direcionado. Muito mesmo. Tem sim pessoas que são advogadas e prestam serviços para esse setor. Até porque tem vários pontos envolvidos com leis, né? Desde terrenos, essa questão de exportação também, tudo que está ligado à negociação, né? Então é importante que tenha. Tem outros setores, por exemplo, contabilidade. Toda fazenda precisa de uma contabilidade, toda revenda precisa. Então, é um outro setor também que está relacionado com o agro. E tem pessoas que têm dedicação total para o segmento. Então, eu vejo que essa pessoa, ela é do agro, sim, porque ela precisa estar inteirada de todo o processo para executar o seu trabalho, né? E aí fica a deixa para você que se encaixa em alguma dessas atividades paralelas, vamos dizer assim, mas que compõem esse ecossistema. Você também pode ser parte desse projeto. Você também pode contar a sua história, a sua atuação, a sua contribuição dentro desse cenário do agro, né? Então, o projeto não é só para as engenheiras agrônomas, não. O projeto é para as pecuaristas, para os produtores de café, para as advogadas do agro, para quem trabalha com o comércio exterior. Quem mais? Diga aí, me ajuda aí, Rose. A parte do marketing, inclusive na primeira versão, a gente teve uma mulher especialista em marketing, uma coautora, especialista em marketing do agro. Então, assim, se você está inserida na cadeia produtiva do agro, você pode ser parte. Você tem o que contar. Ô, Rose. Isso que eu ia comentar, que até a área de comunicação também tem um envolvimento direto com o agro. Rose, Oi. O agro não parou na pandemia, mas mudou alguma coisa assim, especificamente com relação à produção dentro desse cenário? Houve alguma mudança? As empresas, elas mudaram?
a prioridade com relação à segurança da produção? Houve alguma mudança nesse cenário da produção em si, pensando também que, para a empresa, o resultado do produtor é o resultado dela? Olha, eu vejo assim que houve mudança de forma geral, né? E no segmento da produção também não é diferente, porque toda fazenda ela precisou se adaptar. Existem alguns tratos culturais que são muito manuais, então envolvem muitas pessoas. Então toda fazenda ela precisou se adaptar com relação a isso, né? A ter um pouco de isolamento, distanciamento, né, entre as pessoas para poder executar sua função. Dobrou-se ainda mais a preocupação com a higienização dos alimentos, né? Isso daí é uma coisa que foi, assim, já é bem criterioso e agora se tornou ainda mais, né? Porque também tem um outro apelo que a gente não comentou ainda, de todo esse apogeu, né, todo esse crescimento com relação ao consumo, aumento da produção do ano passado, em função também assim da pandemia, é a importância que hoje é dada principalmente para a questão da alimentação saudável. Então, a maioria desses alimentos saudáveis são vegetais que são consumidos crus, né, e aí vem essa importância, não só da dona de casa, que é sim importante que ela faça a limpeza, a esterilização para poder consumir, mas também isso trouxe uma mudança dentro das fazendas. E aí eu trago novamente esse assunto que vocês comentaram sobre outros setores envolvidos. Algo que começou a ganhar mais destaque, frutos embalados. Então, a cadeia de embalagem vem sofrendo, inclusive, isso é algo que também pegou todos os setores de surpresa, porque teve que aumentar a produção de plástico, né, aumentar a produção de papelão, porque pensando nessa questão de proteger os alimentos, então houve essa necessidade de estar embalando os produtos, né, já para evitar de estar pegando aquele produto in natura, para consumo in natura, pegar ali com a mão que outra pessoa pegou e ter todo esse risco. Então, é algo que eu vejo assim, que foi uma das coisas que até na ponta o consumidor pode perceber o quanto que a pandemia também influenciou isso, né? E aí entra a questão do marketing também, para reforçar o controle de qualidade na produção desse fruto, que são frutos saudáveis, né? Que faz bem para a saúde. Então, tem todo esse posicionamento, né? Que está sendo utilizado em função da pandemia. Eu vejo assim, que a pandemia, ela acelerou muito as coisas que já vinham sendo desenvolvidas. Digamos assim, coisa que seria para, tipo, daqui a 2 anos, veio para agora. Em um mês, exatamente. Coisas que seria daqui no intervalo de 5 anos, em 5 meses, isso virou. Né? Isso aí tá relacionado a tudo, não só na agricultura, mas também na educação, do que a gente falou sobre o digital, a educação também teve que ser adaptada com relação a isso. Então eu vejo que a pandemia, ela acelerou muitas coisas, e aí pensando em contribuições positivas, né, o que eu posso dizer é que algo como isso que eu pontuei, de desenvolvimento, que bom que já chegou, né, porque se não tivesse tanta necessidade, era uma coisa que ainda ia levar um pouco mais de tempo. Mas é aquela coisa, né? A demanda fez com que as pessoas acelerassem mais para poder trazer nesse curto tempo. Sim. E aí, gente, a gente percebe, falando-se ainda do cenário, que o cenário trouxe também avanços, trouxe coisas positivas também para o cenário do agro. Eu vejo o cenário também, e aí a gente vai trazendo o contexto do projeto, como uma oportunidade do profissional do agro se diferenciar. Como assim, Rodrigo? Vou fazer uma pergunta aqui com você, Rose. Quantas mulheres do agro, engenheiras agrônomas, pecuaristas, enfim, que estão envolvidas diretamente na cadeia produtiva do agro, você conhece?
Chuta aí. Quantas assim, mais ou menos? Umas 100? Próximas, mais de 50. Pronto, beleza. Vamos começar com essas 50, tá? Dentro dessas 50, quantas você conhece que escreveram um livro? Ó. Daiane, que participou da primeira edição. Daiane tá aqui. Daiane, exatamente. Por Beleza. hora, ela que eu lembro. Se eu esquecendo de alguém, me perdoe. Beleza, vamos dizer que você conhece a Daiane. Agora, além de Daiane, quantas você conhece que escreveram um livro em plena pandemia? Nenhuma outra. Entende a oportunidade que você, mulher do agro, está tendo ao ser parte desse projeto? Não é normal, não é comum ter pessoas pensando em registrar um livro em um cenário tão desafiador como esse que nós estamos vivendo. Não é comum. Mas vocês lembram que a Rose disse aqui? Que um momento ele trouxe inovações e que essas inovações vão ficar para sempre. É a oportunidade que você tem de se diferenciar. Quando eu fiz esse funilzinho aqui com Rose, dessas 3 perguntas, é exatamente para que você perceba a diferença. Quando tudo isso passar, Rose, e vai passar, eu tenho fé em Deus que vai passar. Né? Eu também. Quando tudo isso passar e você tiver em um treinamento e a gente puder estar fazendo aqueles movimentos, aqueles cursos que o agro sempre tem, né? Essas formações, esses encontros. Congressos. Eventos. Imagine que você está em um congresso desse e você tem a oportunidade de falar assim: naquele cenário de pandemia, eu, junto com outras mulheres do agro, a gente escreveu um pouquinho sobre a nossa percepção no agro dentro do cenário de pandemia, como foi para mim, como foi para nós vencer o desafio da pandemia, como nós conseguimos nos reinventar, como foi a nossa trajetória como mulheres do agro, o quanto que nós precisamos nos adaptar e nos reinventar dentro desse cenário, aderir à tecnologia, aprender novos protocolos, porque cada área tem o seu protocolo. E eu fiz parte dessa obra aqui. Então, mostro o livro. Qual é a percepção que você acredita que a pessoa que vai estar ali ouvindo vai ter sobre você? Ela vai te enxergar com os mesmos olhos que ela te enxerga hoje? No mínimo, ela vai dizer: eu preciso pegar o cartão dessa criatura, que eu preciso conversar com ela. E como profissional, se você é um consultor, se você é uma certificadora, se você é um produtor, você escrever um livro, ele lhe diferencia, lhe valoriza e é uma carta de autoridade. Porque quando você tem um livro escrito, as pessoas olham diferente para você. Então, é uma maneira também de você valorizar o seu passo, de você valorizar todos os anos de estudo, de esforço, de formação, de madrugada sem dormir, de estudar protocolo, de entender de inglês para fazer lá as traduções e entender. Tudo isso você vai valorizar também. E aí, quando você puder falar sobre isso, nesse cenário que eu estou citando aqui agora, você pode empreender com um livro. Isso aqui, gente, é uma carta de autoridade. Se você quer entrar em algum evento, se você quer entrar em um gabinete, se você quer ter acesso a alguém, você começa por aqui. Você quer estratégia. Então, um livro não é só escrever um livro. Escreve um livro aí. Não. É por isso que nós temos todo um processo de mentoria, que a gente está aqui com a jornalista Leciane Lima, que entende como ninguém de posicionamento. Ela vai orientar você como você vai posicionar para o objetivo que você quer. Existe uma estratégia por trás do livro. Então, o livro ele é o registro do legado, ok. Se você pensa em ter filhos, netos,
sei lá, daqui a 15 anos ele vai poder ver quem foi Rose Novaes. Ah, ela fez isso aqui, ela trabalhou assim, 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 legal. Eu sei quem é minha mãe, minha tia, minha prima. Vai saber, ele vai ter acesso a isso. Como ela enfrentou a pandemia. Porque, gente, entendam, o foco que a gente traz da pandemia não é para que você fique focado no negativo da pandemia. Não é isso. É para que você veja o cenário como uma oportunidade de você ser diferente. Que Deus nos livre que isso não volte daqui, pelo menos nos próximos 200 anos. Isso não volte nunca mais. Mas esse momento é histórico. E vai passar. Então qual é a oportunidade que você tem agora? De ser diferente. De poder estar lá nos livros de história. Ah, tá no livro de história? Pois é, desse cenário aí eu escrevi um livro. Desse cenário aí eu fiz parte de uma obra. Então, uma forma de contribuir, né, Rodrigo, com outros profissionais também, de inspirar, porque você vai estar ali registrando o seu legado, a sua superação, os seus aprendizados. Vai estar dividindo o que você aprendeu com as pessoas, então vai estar levando essa mensagem de inspiração. Olha, eu fiz, você também pode fazer. Então, Exatamente. Assim, é uma forma de você realmente contribuir com as outras pessoas. Porque o que você tem não é para você ficar guardado, não é para levar com você. O que a gente aprende é para a gente compartilhar. Nós temos que ter essa função de multiplicadores. Então, se a Rose tem toda essa bagagem, né, que ela é uma referência na área dela, na área, né, do agro, ela não pode guardar essa história só para ela. Ela precisa compartilhar, porque outras Roses virão. E outras Roses, vendo o exemplo da Rose Novaes, elas vão se fortalecer. Então, isso é fazer a diferença. É deixar um pouco o egoísmo de lado. Não é egocentrismo, não. É realmente pensar em ajudar o próximo. Porque a sua história vai tocar outras vidas, vai tocar outras pessoas. E vai inspirar outras pessoas. E vai fortalecer outras pessoas. Então, assim, é uma forma da gente realmente fazer a diferença nesse cenário que a gente está hoje. E não só nesse cenário, porque, como o Rodrigo disse, como a Rose disse, tudo isso vai passar, mas o seu legado, que vai ser registrado ali no livro, ele vai ficar para a posteridade, para os seus filhos, para os seus netos e para muitas outras pessoas que vão ter acesso ao livro. Então, assim, é realmente uma forma de você deixar uma contribuição. E a gente está aqui nesse mundo para isso. É para compartilhar conhecimento. É para ajudar o próximo. Ó, Rose, compactuando com tudo isso que a gente está falando, a Erondina diz aqui: oi, Rose, boa noite. Vim lhe prestigiar. Tua colega de coautoria. Rose, só para a gente compactuar aqui com essa fala que nós fizemos, da importância de você registrar a sua história. Você fez parte desse livro aqui, que é o Mulheres de Sucesso. Eu gostaria que você, se você se sente confortável, que você compartilhasse. E olha que você não está com o livro na mão ainda, tá? Como é que tem sido a sua experiência com relação, quando você disse que fez a live, quando você publicou que ia fazer parte de um livro? Como é que isso tem reverberado em você como pessoa e como profissional? Conta aqui pra gente. Olha, Rodrigo, o que eu posso te dizer é que tudo isso que você apontou com relação a quantas pessoas que eu conheço que já escreveu um livro, quantas pessoas escreveram um livro durante a pandemia, fez total sentido durante essa minha participação no livro, ter aceitado esse convite, porque eu vejo que tem uma intensidade muito forte, muito positiva na minha vida pessoal e profissional. E quando eu falo em pessoal, eu falo até comigo, sabe? De ter essa oportunidade de me abrir um pouco mais. Isso eu vejo como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal mesmo. E aí, estendendo também isso entre os meus amigos, os meus familiares. Então, eu vejo que isso daí é extremamente enriquecedor. E aí, dentro do profissional também.
né, também pela essa oportunidade de também poder contar um pouco mais da minha história para alguém que trabalha comigo e me conhece pela Rose, engenheira agrônoma, que já está formada há quase 6 anos, só que não sabe toda a minha história, né? Igual que assim, saiba a minha história. Então, assim, é legal passar por tudo isso, né? E eu sinceramente, é aquela coisa, né? Quando você gosta de algo, você recomenda. E eu tanto recomendo, como estou aqui para participar agora do projeto ligado ao agro, porque eu vejo que tem uma continuidade, né? Quem vai ter a oportunidade de ler primeiro Mulheres de Sucesso, vai ter a oportunidade agora de me ver falando um pouco mais sobre a minha experiência como profissional dentro do mercado, em área comercial, né? Então eu vejo que isso me engrandece, assim, no sentido de felicidade mesmo, né? De poder tanto falar, como também ouvir das pessoas o que elas têm a dizer, quais são as percepções, e poder crescer com tudo isso. Eu acho que isso é o grande ponto. E aí, quando o Leca falou sobre o livro, né, que depois você deixando o seu legado para seus filhos, seus netos, me fez lembrar de uma coisa, que assim que eu passei na faculdade, minha família tinham pessoas que não sabiam o que era um curso de engenharia agronômica, na sua essência. Porque engenheiro agrônomo, nossa, mas você vai fazer o quê? Vai produzir trator? É uma área de como saber como montar um trator, porque é engenheiro agrônomo. Né? E faz sentido eles pensarem dessa forma, por quê? Sim. Porque ainda era algo distante para eles. Novo. Então hoje, isso foi assim que eu passei na faculdade, inclusive já dá para se imaginar que existe até a limitação, assim, de algumas pessoas poder apoiar, porque apoiam como pessoa, assim, nossa, eu torço por você, mas é aquela coisa fria, assim, de tipo, não faço ideia o que essa pessoa vai fazer da vida. Vai dar certo, mas... mas vai dar certo. Depois, agora, hoje, eles podem ver que eu me formei, eu acabo publicando algumas coisas, mas eu sei que, na essência, ainda tem muitas coisas que podem ser muito distantes para eles, assim como é para muitas pessoas, né? Porque culturalmente existe um maior conhecimento, o que é que um advogado faz, o que é que um médico faz, por exemplo, mas um engenheiro agrônomo. Para quem está no meio, isso é muito natural. E eu confesso para vocês, quem assistiu minha outra live sabe que minha origem é rural. E eu tenho amigas que não veio dessa origem. Os pais têm outras profissões, que não tem nada diretamente envolvido com agro. Então eu paro para pensar aqui agora, como que deve ser então para essas pessoas, né? Se eu, tendo pessoas da família de origem rural, tinha pessoas que ainda não tinham ideia exato do o que era que eu ia fazer de verdade, imagina pessoas que não têm. Então o livro traz também essa oportunidade para que você dê até essa oportunidade para a sua família entender o que é que você faz, até esse respeito dentro de casa também, né, das pessoas olharem e dizer, nossa, não sabia que era isso que você fazia, e entender o papel, a importância, a relevância do seu trabalho árduo todos os dias, porque não é fácil, né, assim como todas as outras funções, mas o agro também, dentro de toda essa realidade, não teria como não ser desafiador, né? De todo dia você precisar inovar. Então, é interessante mesmo dentro dessa possibilidade de você poder mostrar isso para os seus filhos, para os seus irmãos, para que eles possam entender qual o seu papel, né? O que é que faz, né? Principalmente para filho, eu fico pensando assim, né? Os filhos, nossa, minha mãe sai cedinho, quem trabalha em fazenda. Tem uma realidade de pessoas que saem de casa 5 horas da manhã, 4h30, volta 6 horas da noite. Né? E período de safra... tarde e não tem a oportunidade de ver os filhos. E os filhos sem entender o que é que os filhos vão crescendo, exatamente, vão crescendo e muitas vezes não tem ideia de quão importante o papel que a mãe exerce naquela atividade, né? É um processo, um livro também...
O projeto Mulher à Força do Agro também é um processo educativo. Foi isso que você acabou de dizer aqui. A oportunidade de educar as pessoas. E a educar. O que é que isso é tão importante que você trouxe, Rose? Eu vou fazer um link aqui. O que é que gera o preconceito? É a falta de informação. A partir do momento que você traz a informação, olha, a mulher do agro faz isso. Eu sou mulher do agro, eu trabalho assim, assim, assim. Não só você, mas todas as outras que vão fazer parte. E isso a pessoa que lê e entende, você educa. Então, aquele preconceito de que a mulher do agro, minha filha não vai fazer porque vai virar A, B, C, D, que a gente sabe que existe ainda por parte de alguns pais, quando ter uma obra dessa, e a filha dizer, dá uma lida nesse livro aqui, para você entender o que é que uma engenheira agrônoma, o que uma pessoa que trabalha com comércio exterior, uma pecuarista, o que é que ela faz? Lê aqui. Então, gente, é uma transformação social. O livro, e é isso que a gente sempre busca também, é gerar essa educação e essa transformação social, porque é assim que a gente vence o preconceito. É com informação. Não adianta ficar dando burro de ponta de faca, que o homem não presta, que a mulher não presta, que vai resolver. Essa guerra dos sexos, ela não resolve o problema. O que resolve o problema é a informação correta. Então, ninguém melhor. Por isso que a gente tem a Rose como embaixadora. Eu não sou mulher do agro, nem que eu quisesse. Leca trabalha com jornalismo. Então, quem é a pessoa que tem propriedade para falar do agro, para representar o agro? Uma mulher que está dentro do agro. Então, a Rose, para que as pessoas entendam, ela é embaixadora porque ela tem essa vivência do agro. E a história que ela contou lá no Mulheres de Sucesso mostra que isso não foi algo que tipo caiu do céu, não. Foi uma construção desde muito jovem. Então isso é muito mais poderoso porque é uma pessoa que desde pequena foi alimentando esse sonho, até com a propaganda lá da empresa, e hoje ela está nessa empresa. Então, gente, mulheres do agro, entendam o poder que a sua história tem. Não gosto de me expor, é uma exposição. Não pensa assim. Pensa que você está tendo a oportunidade de ser uma educadora, de transformar esse meio, para que outras mulheres também possam fazer parte. Você vai realizar essa transformação social através de uma coisa que você tem, você sabe contar, que é a sua história. Não é coisa que ninguém vai fazer, você que vai dizer. Então a gente estende o convite aqui para todas as mulheres que estão nessa live aqui ao vivo ou na versão gravada que vai ficar aqui no IGTV, para que você procure a nossa editora, entenda mais detalhes. A gente tem uma equipe treinada que vai lhe explicar como é que funciona, todo o processo de mentoria, todo o processo de marketing, todo o processo do legado. A gente tem esses 3 processos que são os pilares do livro. Eles vão lhe orientar. Tem a Rose aqui, que já passou por esse processo com a editora, né? Ela já sabe como é que funciona, e ela acabou de dizer aqui que recomenda. O que é bom a gente recomenda, e a gente fica muito honrado, Rose, pelo seu feedback, né? E o objetivo desse projeto é alavancar a sua carreira, é alavancar você, dar destaque para que você valorize tudo o que você passou. Porque eu tenho certeza, pelo que eu li aqui do 1, conhecendo a história da Rose e conversando com outras mulheres do agro, que não é fácil não, cara. Ser mulher já não é fácil, ser mulher do agro é menos ainda. Deixa eu ler o comentário aqui da Erondina. O progresso do nosso vale muito se deve ao trabalho dessas mulheres aguerridas. Sucesso, concordo, e não só do vale, mas do Brasil. E a gente hoje não tem uma situação de desastre. Quase não sai. De faltar alimento, exatamente por essa contribuição das mulheres do agro.
Oi? Desabastecimento. Muito obrigado, Leciane. Palavra. É. Eu tô com a língua enrolada hoje, acho que é sono. Obrigado, Leciane. Rose, qual é o Oi. recado que você quer deixar para as mulheres que estão vendo essa live aqui agora ou que vão ver depois? Como mulher do agro, é claro. Primeiramente, Rodrigo, eu queria aproveitar seu gancho aí com o que você comentou sobre vocês estarem à disposição. Eu queria dizer também que eu estou à disposição. Deixo o meu canal de comunicação aberto para quem tiver com dúvida, pode vir falar comigo. Eu vou tirar as dúvidas com o maior carinho possível, assim, porque eu vejo assim, quanto mais mulheres fortes unidas, né, isso traz um valor extremo, não só dentro do agro, mas como mulheres mesmo, né? Então, eu fico à disposição para conversar, tirar dúvida. Uma coisa que Leca gosta de dizer é que de mulher para mulher existe uma maior facilidade, né? Por essa questão de comunicação, às vezes a gente quer fazer várias perguntas e tem um receio de ser taxada por algum questionamento, alguma coisa, mas fiquem à vontade para tirar Deixa eu qualquer só te dúvida. dizer uma coisa, até para tranquilizar para as mulheres. Aqui na Vale, só tem eu de homem. O resto é tudo mulher. Design é mulher, o revisor é mulher, a executiva editorial é mulher, a executiva de vendas é mulher. Só tem eu de homem. Por isso que às vezes eu nem apareço aqui. Quando diz lá, mulheres de sucesso, Leca, vai lá, vai. Eu não vou aparecer lá para fazer o quê? É só esporadicamente. Então é justamente para que haja esse conforto e essa tranquilidade. Continua lá, Rose. Isso, eu fico à disposição também em relação a quem tiver dúvida, pode tirar comigo. E no mais, eu gostaria de agradecer novamente o espaço. Eu vejo que cada vez que a gente tem a oportunidade de conversar, são momentos muito enriquecedores, né? Sempre acaba trazendo também ideias novas, conceitos, até pensamentos que até então eu não tinha parado para analisar e começo a refletir a respeito. E eu espero que para quem está assistindo, seja dessa forma também, né? Como um momento de enriquecimento aí, pessoal e profissional também. Leciane, jogadora aí. Tá, primeiro eu queria mandar um beijo aqui para a Diane Valgueiro, de Floresta, né? Eu vi que a professora Neide também foi aí. Eron, né? Várias amigas nossas que nos prestigiam aí todos os dias. Professora Neide, obrigada aí a todos que estão acompanhando a live, né? Que ficaram esse momento com a gente. E mais uma vez, estender a minha gratidão à minha embaixadora, à minha menina pernambucana baiana, Rose Novaes, sempre com esse sorriso lindo, com essa meiguice dela, né? E trazendo aí, como ela disse, a gente conversou aqui e várias coisas vieram à tona, várias coisas novas vieram à tona, né? Então, eu acho que a gente está trilhando um caminho certo mesmo, né? É um fortalecendo o outro, né? E a missão é realmente essa, é compartilhar os nossos exemplos, né? Nossos exemplos de do que bom que a gente já construiu até agora, porque não faz sentido a gente estar aqui nesse plano, caminhando, tentando evoluir como ser humano e querer guardar o que a gente aprende só para a gente. Então, a missão é essa mesmo. Também te amo, Di. Então, a missão da gente é essa, é compartilhar o que a gente aprendeu com o outro e, de certa forma, fortalecer, né? Então, a Rose chegou aí para fortalecer a nossa equipe aqui na Vale, mais uma mulher para assumir esse negócio e botar o Rodrigo no lugar dele. É brincadeira, gente, é brincadeira. Brincadeira. Olha, o Rodrigo é uma pessoa maravilhosa. É homem, mas é maravilhoso, né, Rose? Então, é muito incrível tudo que o universo tem nos proporcionado, né? A nossa equipe aqui da Vale, somente chegando pessoas como a Rose, que chegam realmente para fazer parte dessa empreitada, né? Para
somar, né? Porque de gente para diminuir, a gente já está muito assim, assoberbado. Então, a gente está numa sintonia muito boa, recebendo o Rose, que está fazendo uma contribuição gigante. E a única coisa que a gente tem para dizer para você, Rose, é gratidão por você ter aceitado essa missão. Não é fácil encabeçar um projeto como esse. E a gente tem certeza de que vai ser um grande sucesso. E que cada vez que a gente se encontra, a gente percebe que foi a escolha mais acertada em te dar esse título de embaixador, porque você realmente faz a diferença como pessoa e também como profissional. E a Rodrigo também, meu grande parceiro aqui, a minha gratidão, né? Por mais esse encontro aí, e que a gente continue trilhando esse caminho aí e fazendo esse movimento do bem. Muito bem, meninas. Vou fazer aqui minhas considerações finais. Rose, muito obrigado por você ter aceitado essa missão de conduzir junto conosco esse projeto, de fazer esse projeto chegar a mais mulheres, para que essas mulheres também tomem posse do poder da sua história, do seu legado. A gente precisa agradecer você por isso. Eu percebo que você é um ser humano com energia muito, muito, muito boa. Tá? Parabéns. E não é à toa que nós decidimos que você seria embaixadora. Minha conversa com a Leciane foi muito rápida. Leciane, o que você acha? Tal? Ótimo, perfeito, vamos lá. Não teve aquelas considerações. Não, foi muito... Foi 5 minutos. Então, assim, parabéns por esse ser humano que você é. Você é a embaixadora do projeto Mulher, a Força do Agro, volume 2. A gente vai estar publicando nas nossas redes. Seja bem-vinda. E vamos juntos fazer essa missão chegar a mais mulheres, a mais pessoas, né? Para que elas possam também fazer esse fortalecimento dessa causa, não só aqui no Vale do São Francisco, que é uma região que o agro ele se destaca, mas também no Brasil. A gente acredita muito nisso, no poder da mulher, na força da mulher do agro. A gente sabe da contribuição que vocês têm, então nada mais justo do que dar esse devido reconhecimento e essa valorização pelo trabalho que vocês fazem dia a dia, enfrentando, além dos desafios naturais, outros que tornam também o agro muito instigante, né? Precisando inovar todo dia, no cenário de pandemia, como é que trabalha, e vai, inventa aqui. É algo assim que realmente, pelo menos para mim, eu fico pensando na força que cada uma de vocês tem. Por isso que o título não poderia ser outro. Mulher, a Força do Agro. Então, nesse volume 2, nós acreditamos no projeto no sucesso desse projeto e vamos juntos levar essa oportunidade para mais mulheres. Muito obrigado. Rodrigo, eu queria só reforçar uma informação, né? Jogador, eu e Rose conversando aí, né, pelo WhatsApp, em off, ela me confidenciou que ela também pensa em utilizar os livros dela para reverter renda para a instituição lá da cidade dela. E eu achei linda essa atitude dela. Ela disse, Leca, vendo aqui... Que instituição é? A sua... Pode dizer o nome. Rose, qual é a instituição, Rose? Olha, eu estou fechando ainda a parceria, porque surgiram 3. Certo. E aí eu estou conversando com cada um deles, porque a minha ideia é que seja algo voltado para mulheres. Então, eu estou conversando com essas 3 para definir, mas já está praticamente fechado. Quando você definir, e assim que eu tiver, anunciar. Eu já divulgo para vocês. Eu vou até aproveitar quando eu for divulgar oficialmente e vou falar das outras também, né? Porque eu acho extremamente válido o projeto das 3, que principalmente tem algumas que foram criadas agora nesse momento de pandemia. Então, estão prestando a solidariedade de arrecadação de cestas básicas no momento crítico, para estar doando isso para pessoas carentes. E aí foi onde eu vi assim, que seria extremamente relevante também estar contribuindo com esse projeto,
né? E tem algo endereçado, que é o que eu tô assim, focada, que é algo voltado para mulheres que estão em situações de risco. Então, o meu desejo, até se tiver alguém aqui, depois pode vir falar comigo, mas o meu desejo maior é poder pegar essa verba dentro da ONG e utilizar ela para fazer um curso. Então, seja algum curso que possa fazer um curso de doce, algo assim, que elas possam utilizar esse conhecimento para gerar Para uma empreender. vida. Exatamente. É esse o meu principal objetivo e é por isso que eu ainda estou discutindo com essas três, mas já tenho definido que sim, eu vou doar todo o lucro da venda dos livros para essa ONG lá na minha cidade, que é em Cabrobó, Pernambuco. Tá vendo? E eu queria reforçar também a minha iniciativa, né? E eu coloquei os meus livros também para vender lá na Revistaria do Vale, no River Shopping. E eu estou destinando 10% da renda para o projeto Casa Azul, que é um projeto realizado pelo Dr. Grey Portela, que é oncologista e atende pacientes de graça, né? Pacientes oncológicos de graça, toda sexta-feira lá no projeto. E também foi um projeto que surgiu agora na pandemia e está precisando também de doação de alimentos, de renda mesmo para comprar as medicações para esses pacientes que realmente são pacientes carentes que não têm condições, não têm de onde tirar. E graças a Deus que tem muita gente que está ajudando, mas eu queria muito que as pessoas também pudessem ajudar dessa forma, né? Através da venda e da compra dos livros. Então, fica aí também a mensagem de que lá na Revistaria do Vale estão disponíveis tanto o volume 1 do Mulheres de Sucesso, quanto a primeira edição do Eu Venci o Câncer. Tá vendo, gente? As duas mulheres aqui usando a sua história, o seu legado para ajudar outras vidas. E isso também está à sua disposição ao você tomar a decisão de ser parte do projeto Mulheres, a Força do Agro. Existe uma série de benefícios em você ser parte, em você registrar a sua história. E se você quiser saber mais detalhes, entender melhor o projeto, manda um direct para a gente, que a nossa equipe vai acompanhar você. Se quiser falar com a Leciane, se quiser falar com Rose, também são canais de comunicação que estão em aberto. E fica aqui lançado o volume 2 do Mulher, a Força do Agro, tendo como embaixadora nossa querida Rose Novaes.